Minha intenção é tentar reunir nesse vídeo todas as experiências que eu já tive com ayahuasca, ressonância harmônica, psilocibina, com mesa radiônica, com radiestesia, minha opinião também sobre tarô, tudo isso. A minha intenção é deixar aqui claro para vocês o que essas coisas foram fazendo na minha vida e quem eu me tornei hoje depois de tudo isso. O primeiro contato que eu tive com essas coisas esotéricas na minha vida foi há anos atrás, no começo do meu despertar, com uma ferramenta que se chamava na época mesa radiônica e depois passou a ser conhecida como radiestesia. O que acontece? O que eu me lembro que ela fazia? Quem começou com tudo isso, quem me deu as primeiras ferramentas, os primeiros passos de como eu ia fazer para me desenvolver nesse mundo da física quântica foi uma menina, uma moça maravilhosa que eu conheci lá no meu Instagram, chamada Juliane. Ela fazia parte, ela era a CEO de uma página que se chamava Intuitivas. E nós nos conhecemos porque eu comecei a curtir as fotinhos que ela postava, eram fotos lindas. E se eu conseguir achar algum canal, eu vou deixar aqui. Se eu não conseguir achar o canal dela, eu vou colocar o Instagram dela, porque vale a pena, tá? Então eu vou dar pra você o meu relato. E aí eu comecei a curtir as fotinhos dela. Ela foi super gentil comigo, não sabia nada, tava começando, eu tava dando pequenos passos, engatinhando nesse mundo do esoterismo, entre aspas, porque eu vinha de um processo com a igreja evangélica. Então, a princípio, era evangélica, e eu comecei a dar passos e entendi que existiam coisas maiores do que aquilo, tudo que eu acreditava, e entendi que o mundo era maior e que eu tinha sim que tentar entender. E a Juliane, ela começou a me ajudar e me falou sobre esse trabalho que ela fazia, né? Que era uma mesa radiônica. Eu não sei explicar pra você direito o que acontecia, mas no final das contas, o que ela me explicou? Que a mesa radiônica ela ia me colocar em uma frequência maior do que a frequência que eu tava, para eu conseguir coisas maiores e melhores. Ou seja, a frequência que eu tava, ela era muito baixa e não estava na frequência dos meus sonhos. Para eu conseguir as coisas que eu queria, eu precisava dar um salto. E ela poderia me ajudar, deixando a minha frequência ali mais alta. Confesso pra vocês que de cara eu não acreditei naquilo que ela tava me falando, porque, gente, primeiro que eu sou uma pessoa meio cética pra algumas coisas, né? Eu sou meio. Eu preciso testar, e aí se eu realmente gostar, eu falo, beleza, foi. E foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu tinha feito que eu pedi ajuda pra ela, de fato, foi a questão financeira. Por quê? Porque eu estava querendo melhorar a minha vida, eu estava querendo avançar, mas a minha vida financeira, ela estava meio ferrada. E ela fez a bendita lá da mesa, ela pedia pra eu, no horário, a gente combinava um horário, ela pedia pra que eu deitasse e tentasse livrar os meus pensamentos, livrar minha cabeça dos meus pensamentos. E enquanto ela ia mexendo lá, eu sentia uma coisa diferente, eu sentia meio que uma energia e aquilo tava me atravessando de alguma forma. E eu achei incrível, porque a sensação que eu tinha era de fato que alguém estava mexendo no meu campo energético. Era sutil, mas eu conseguia perceber a presença ali de alguém. Tava adentrando o meu campo energético e, de fato, depois, alguns dias, né, o trabalho que ela fazia, eu comecei a ver a minha vida financeira melhorar. Muito louco, né? Mas é real. Depois que eu comecei a entender que aquilo que ela tava me mostrando era, de fato, verdade, porque eu senti que a minha vida começou a melhorar mesmo. E aí você pode falar o que você quiser. Pode ser porque eu acreditei, pode ser porque eu acreditei que aquilo ia dar certo pra mim, e aí eu comecei a fazer coisas, vibrar diferente, enfim. Pode ser coincidência, pode não ser, mas sim, as coisas começaram a melhorar. A minha vida financeira deu um grau. E eu acreditei tanto naquilo e achei que aquilo seria tão bom pra minha vida. E aí eu pedi pra ela fazer um outro trabalho dessa mesa radiônica pra ela me ajudar em relação a ter um companheiro. E ela realmente me ajudou. E eu percebi que a minha frequência, os meus pensamentos, eles estavam ficando diferentes em relação a tudo o que eu pensava. E as coisas foram mesmo melhorando. Eu vi a minha autoestima dando um grau. E hoje eu tenho certeza absoluta. As pessoas têm dos seus lados pessoas parecidas consigo mesmas. Não tem como, gente. Eu vejo hoje em dia, quanto mais eu avanço, quanto mais eu estudo, quanto mais
dentro do autoconhecimento eu permaneço, mais eu percebo que é bem um parzinho que tá do lado dessa pessoa. E hoje em dia eu entendo, quanto mais eu me melhorar, quanto mais eu crescer, quanto mais eu evoluir, mais a pessoa que tá do meu lado precisa fazer isso também, porque se essa pessoa não fizer, ela vai ficar pra trás, com toda certeza. E vice-versa. E se de repente a pessoa que eu tenho do meu lado, essa pessoa começa a evoluir, melhorar, e eu não, com certeza eu também vou ficar pra trás. E aí ela fez esse trabalho e eu percebi que as coisas melhoraram, minha cabeça, os meus pensamentos intrusivos, aquele monte de pensamento que eu tinha de fracasso, que eu tinha de autossabotagem, de autoestima baixa, que tava aqui na minha cabeça, eu nem sabia que eu tinha. Esses pensamentos, eles foram reduzindo. Então, eu posso falar pra você, testei e aprovei, deu certo. Eu indico sim esse tipo de trabalho, principalmente pra quem está começando, tá? Por quê? Porque às vezes você precisa desse empurrãozinho pra você conseguir dar um up, pra você conseguir dar uma melhorada. Às vezes você tá tão mal, você tá com a frequência tão baixa, só que você não sabe, né? O que é esse negócio de frequência baixa? Como eu vou fazer pra melhorar, pra atualizar essa frequência? Então, essas terapias, eu considero essas terapias como terapias iniciantes, que acho que vale a pena sim, né? A tal da barra de Axis, essas mesas que fazem, mapa astral, floral. Eu gosto disso, mas eu acho que assim, pra mim, essa é a minha opinião, tá? Não sou dona da verdade. Isso fica ali no começo, pra quando você tá iniciando e você não sabe se regular sozinho, fazer com que a sua frequência ela suba sozinha. Então eu acho que é um ponto. Legal. Depois eu fui passando de fases, e eu fiz um reiki. O que eu achei desse reiki? Eu achei que foi no mesmo esquema dessas mesas. Ele meio que conseguiu colocar a minha energia em um lugar onde eu tava meio que assim, e eu consegui dar um grau. Então eu achei que o reiki também me ajudou, né? E essa questão da energia, por que não? Eu penso que mal não vai fazer. Depois, mais pra frente, conforme fui avançando em tudo isso, eu conheci a minha primeira medicina da floresta, que foi a ayahuasca, e gostei muito. Pra mim, de todas as terapias, de tudo que eu já fiz na minha vida, isso foi o mais forte de todos. Eu achei que realmente foi bem power. Foi algo que mudou mesmo a direção das coisas pra mim, mudou a direção das coisas no meu casamento, pro meu marido, as coisas melhoraram. Por quê? Porque você tem um encontro ali consigo mesmo, um encontro tão forte. Então vamos pensar no exemplo lá que eu dei pra você, de quando as pessoas que estão ao seu redor, elas vibram em uma frequência e você atrai aquelas pessoas, porque você vibra naquela frequência também. E quando você, às vezes, está acumulando pessoas ao seu redor que estão chatas, que não estão ali do jeito que você quer, você às vezes fica pensando que o problema são os outros, o problema é fulano, ciclano, e você não sabe, você não se liga. Difícil você saber que você é o problema. E aí, quando você vai pra uma medicina da floresta como essa, você percebe que sim, que você é o problema. E você consegue ver qual é o problema. Você consegue ter clareza do que é que você tá fazendo. Você consegue ter clareza do seu egoísmo. E por isso que você está atraindo pessoas que, ou às vezes são muito egoístas, e aí elas são um reflexo seu. Ou às vezes essas pessoas são muito altruístas e você não sabe por que elas são assim, aquilo te incomoda. Porque é um reflexo seu também, só que numa outra polaridade, né? Então você vibra naquela polaridade que é egoísmo e altruísmo. São polaridades de uma mesma coisa, né? De um mesmo sentimento. E aí você começa a ver aquela pessoa sendo tão altruísta com todo mundo, com tudo, e aquilo te incomoda e você não sabe por quê. E aí, quando você faz uma medicina da floresta dessa, você consegue ver, fica assim nítido, estampado na sua cara. O que é que tá acontecendo? Então, pra mim, foi realmente uma medicina que me ajudou muito. E ajudou todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu já indiquei. Realmente, acho que foi uma das coisas mais legais e mais brutais também que eu fiz, porque o negócio é punk, tá? Um pouquinho depois, eu comecei a fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e essa eu permaneço até hoje. Eu fui pra minha 12ª onda, e falar pra vocês que as primeiras eu senti sim bastante diferença, porque eu acho que provavelmente o meu campo, a minha frequência, ela tava muito diferente daquilo que
Eu precisava vibrar. Então, é como o professor fala, né? Quando a frequência, a onda da ressonância, ela vai chegando, é como se a gente não tivesse preparado para receber tamanho amor, tamanha felicidade. E acontece que a gente trava, né, no processo. É o tal do processo da autossabotagem. A gente trava e as coisas acontecem, a gente não quer que aconteça, as pessoas começam a ir embora, o emprego, nananã, isso, aquilo, e a gente não entende porque às vezes quer segurar. Então, depois de anos, porque a gente vai pedindo a cada 3 meses, e agora eu tô na minha 12ª onda, mas essas ondas, elas já não estão mais chegando pra mim a cada 3 meses, porque agora eu estou fazendo gratuitamente, porque é um valor de mais ou menos uns R$ 400 hoje em dia. E eu optei por pedir gratuitamente, então elas estão demorando mais pra chegar. Então, digamos que agora, elas estão demorando cerca de 6, 7 meses pra chegar. Então, pensa, né? 12 ondas pra trás. Eu comecei provavelmente até o quê? Uns 3 anos? Um pouquinho mais, né? Talvez. Uns 3 anos, 3 anos e meio. E achei muito bom, achei muito legal. Como eu falei pra você, no começo o negócio foi bem punk. A minha vida virou de cabeça pra baixo, virou meio que... Foi bem tumultuado, assim. Foi tudo muito difícil. Mas agora parece que o efeito tá diferente. Não vou conseguir mensurar pra você, dizer pra você assim, eu ainda sinto efeito. Não sei se tá tranquilo, se não tá, se sou eu que tô mais leve, se sou eu que tô mais light, porque eu me sinto mais leve, mais light. Eu me sinto menos resistente, eu me sinto mais corajosa, eu sinto tudo isso acontecer. Parece que eu tô fluindo mais com a vida, parece que eu tô mais alegre, parece que eu me sinto melhor, menos resistente, sabe? Quando você trava o processo, menos controladora, que você quer que as coisas sejam daquele jeito, e quando elas não são, a sua cabeça meio que dá uma pirada. Eu era muito assim. E eu me sinto melhor. E torno a dizer, pode ser como pode não ser por conta das ondas, né? Por quê? Porque eu faço muita coisa ainda. Eu continuo fazendo os meus processos todos, que depois eu vou falar disso mais pro final do vídeo, que eu tenho certeza que isso me ajuda diariamente. Enfim, tirando, né, passando ali as minhas primeiras ondas de ressonância, um pouquinho depois eu fui fazer psilocibina, que é a matéria-prima do Kogu. Pra quem não conhece, tem um vídeo meu aqui falando sobre psilocibina. Tem um vídeo falando também sobre a ayahuasca, na verdade deve ter 1 ou 2. E tem alguns vídeos falando sobre a ressonância harmônica, e eu comparo um pouco, né, a ayahuasca com a ressonância harmônica. Então, eu achei a psilocibina bem legal. Para o que eu estava precisando no momento, foi muito importante, porque a psilocibina, pra mim, me ajudou a sair de um estado de inércia que eu tava. Eu tava mal, eu tava chateada, eu tava pra baixo. Ou seja, a minha frequência tava baixa, né? Porque eu não conseguia fazer nada. E eu nem queria fazer nada. Eu tava assim, com uma preguiça, com desânimo, com um ranço da vida. E a psilocibina me ajudou. Então, eu fiz as microdoses. Eu fiz uma dose grande, uma vez em um ritual. Depois eu fiz as microdoses. Então, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, nesse processo, porque já tem um vídeo, como eu falei, aqui, falando da minha real experiência. Vou deixar aqui nos cards. Mas eu achei bem bacana. Então, medicina da floresta, pra mim, sempre tem aqui todo o meu respeito e meu amor, porque realmente são coisas que mexeram comigo profundamente. Dentre todas essas medicinas, tudo isso que eu já fiz, eu também já fiz tarô. Eu já fiz tanta coisa, gente, tanta coisa, assim, já fui em algumas casas pra eu poder entender, casa de umbanda, já conversei com médium, eu já fiz tantas coisas, mas assim, disso tudo, o que mais ressoa comigo são as práticas diárias. E eu torno a dizer, nada no mundo me faria ser quem eu sou e continuar indo pro caminho que eu tô indo, né? Porque eu tô buscando algo, todos nós estamos buscando. Mas assim, nada no mundo me faria tão firme no meu processo quanto todas as minhas práticas diárias. Então, diariamente eu pratico a meditação. Diariamente eu pratico a leitura. E eu tenho lido o livro agora. Esse livro é bem grande, tô demorando um pouco pra ler, porque eu tenho pouco tempo pra ler. Leio todos os dias de manhã. Mas é um livro muito, muito bom, que tá valendo muito a pena. Eu vou colocar o nome dele aqui pra você e a capinha dele pra você comprar, se você quiser fazer a leitura dele, que tá me ajudando demais.
Eu pratico exercício físico todos os dias e eu vou me arriscando a fazer coisas novas cada vez mais. Então agora tem alguns vídeos meus aí que eu já falei pra vocês que eu comecei a fazer aula de yoga faz um tempo, já tem 1 ou 2 anos, e agora eu comecei a fazer Jiu. Então todas essas coisas elas vão me ajudando a aterrar. É como se eu fosse tendo mais coragem pra ir vivendo essa vida. Porque no final das contas é isso que a gente quer. A gente quer viver a vida. A gente quer viver a vida de uma maneira feliz, né? E a gente quer que as coisas andem. A gente tem sonhos e a gente quer que esses sonhos saiam do papel. Então, todas essas coisas que eu fui fazendo, elas foram me ajudando. Fora as práticas meditativas, todo o estudo de autoconhecimento. Porém, nada disso que eu tô falando pra você iria me fazer andar se eu não tivesse colocado essas coisas em prática. Então, toda a filosofia que eu adoro estudar com a professora Lucilena Galvão, tem vários vídeos dela aqui da Escola Nova Acrópole. Eu indico, já indiquei várias vezes, vou continuar indicando, porque ela vai ensinando a gente como fazer a filosofia aplicada no dia a dia, né? Então, todas essas coisas de autoconhecimento que a gente estuda, a gente precisa aplicar. Todas as coisas sobre psicanálise, sobre psicologia analítica, Freud, Jung. Também uma outra psicologia que eu adoro, que é a psicologia adleriana, que fala muito sobre como é que a gente cria situações para saber se a gente está preparado para certas coisas, para falar não com a ação ao invés de falar com a boca, e aí a gente cria situações, fica doente quando não quer ir em algum lugar, mas não consegue falar não, enfim. Também tem vários vídeos aqui no canal já falando sobre isso, onde eu vou explicando cada uma dessas psicologias. Conforme a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai entendendo que se aplicar na vida, realmente dá certo. Mas que nada, nenhuma terapia, nenhum conhecimento, nenhum vídeo no YouTube, nenhuma meditação, nada na vida, nada vai substituir o poder da ação. Então, quanto mais passos a gente dá em relação ao que a gente quer, quanto mais passos a gente dá em relação aos nossos sonhos, mais as coisas dão certo. Então, mais uma vez, tudo isso que eu fui testando lá no começo, já são quase 10 anos de autoconhecimento, né? Tem bastante tempo. Tudo isso que eu fui testando lá no começo me trouxeram até aqui, para que hoje em dia eu não sinta mais a necessidade de utilizar de mais nada disso. É como se hoje em dia eu já estivesse pronta para viver a minha vida sem precisar dessas coisas, sem precisar dessas ajudas, mas se eu precisar, tá tudo bem também, eu voltar e pedir, pra mim tá tudo certo. Mas é como se hoje em dia eu não sentisse mais a necessidade. Eu já consigo ir fazendo sozinha. Quando eu me desequilibro, eu já consigo me reequilibrar novamente. Quando eu vejo que alguma coisa tá me passando ali, que eu não tô conseguindo, tá difícil, só uma meditação, uma respiração, um momento ali em silêncio. E a prática dos exercícios físicos, isso já me ajuda de novo a me regular. E eu consigo ir colocando, né, direcionando a minha vida para novos rumos, não para ficar ali no vitimismo, não para ficar na dor, não para ficar nas coisas ruins, porque coisas ruins acontecem para todo mundo. E eu acho que o que trava o nosso caminho e o nosso processo é quando a gente pega aquelas coisas ruins que aconteceram na vida e a gente dá muito valor para elas. Então eu acho que tudo é um olhar, tudo é uma ótica. Como é que eu tô vendo a vida? Como é que eu tô encarando a vida? E por isso que a filosofia, os estudos filosóficos ajudam demais, porque a gente começa a olhar com um olhar diferente. A gente começa a encarar o trabalho de uma forma diferente, não como aquela coisa cansativa, difícil. A gente começa a encarar um servir de uma forma diferente. Mas tudo isso exige estudo e exige aplicação. Então, é uma ótica. A gente muda tudo isso. E, pra mim, principalmente as práticas meditativas, para que a gente consiga perceber esses pensamentos intrusivos, aquilo que tá na cabeça. Então, por exemplo, assim, putz, tô cansado, tô com preguiça. Na hora, você pega esse pensamento, você percebe esse pensamento. Não quero ir trabalhar. Ou quero falar não, mas eu não quero falar não, porque eu tô com vergonha de falar não. Mas a minha vontade seria de falar. A gente começa a captar esses pensamentos intrusivos e a gente começa a perceber por que eu tô fazendo isso, se eu não quero fazer, por que eu tô falando isso, se na verdade não era o que eu queria falar. Então, depois de tudo o que aconteceu na minha vida, de todas as coisas que eu fiz, depois de quase 10 anos de autoconhecimento, tudo que eu fui testando na prática,
Todas essas coisas me ajudaram demais, me tiraram ali de uma frequência muito baixa e fui elevando a frequência e me melhorando como ser humano. Me trouxeram até aqui para hoje em dia eu já conseguir conduzir a minha vida sem precisar de todas essas substâncias, de todas essas ajudas, de todos esses trabalhos que envolvem outras pessoas. É como se agora eu tivesse indo por mim mesma, caminhando por mim mesma, só conseguindo observar, refletir, recalcular rota, coragem de agir, coragem de falar, e como se realmente eu estivesse prestando atenção no meu servir. Quem eu sou, de verdade, o que eu, Bruna, vim fazer nessa terra, qual é o meu papel, o que eu posso ajudar, como eu posso ajudar as pessoas. Parece que, de fato, isso tá chegando pra mim de uma forma diferente. Pode ser que seja por conta ainda da ressonância harmônica? Pode ser. Né? Não vou tirar. Mas eu tenho certeza absoluta que todo o conhecimento que eu venho estudando, eu tô aplicando. E eu tenho certeza que é isso que me faz conseguir não precisar mais de tudo isso e me regular sozinha. Sair de crises de ansiedade, sair de procrastinação, sair de preguiça, sair de comilança, né? Essas crises compulsivas de comida que eu sempre tinha, hoje em dia, pra mim, tá tudo muito mais fácil, muito mais simples de controlar. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você também consiga se regular sozinho, sozinha. Se você ainda não consegue, calma. Né? Vai usando das ajudas que você tem e que você tá precisando ter. E tá tudo certo, tá tudo bem precisar de ajuda. Mas vai também pensando que se você não puder se ajudar, quem é que pode? Que é assim que eu penso. Se eu não puder me ajudar, se eu não puder resolver esse problema por mim, quem vai poder? E às vezes tá certo, às vezes outras pessoas podem sim me ajudar a resolver. Mas resolver tudo por mim, não vai ter como. Só eu posso fazer isso. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também, pra você ter coragem de ir se olhando cada vez mais, de se observando cada vez mais, pra que você consiga ser o autor da tua própria história e o dono da tua própria vida. Tá certo? Então, eu queria pedir pra você deixar um like se você gostou, se esse vídeo te ajudou. Comenta aqui embaixo. Ó, faz sentido pra mim. Isso pra mim realmente foi importante. E me deixa saber, porque, primeiro, o YouTube entende que esse vídeo é relevante quando você comenta. Então, isso pra mim é muito importante. Isso ajuda o canal a crescer. E a gente também ajuda, né, essa mensagem a chegar em outras pessoas. E compartilha com a pessoa que você ouviu e pensou, putz, eu acho que isso pode ser que ajude essa pessoa a ser uma pessoa melhor, mais forte, mais corajoso e ter uma vida mais alegre e feliz, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.